Bem-vindo a mais um VE Entrevista. Hoje eu estou com o pastor Alexandre Mendes, da Igreja Batista Maranata de São José dos Campos. Ele tem trabalhado bastante com aconselhamento bíblico e eu gostaria de perguntar para você, Sasha, sobre o cristão ele pode ser gay? Eu sei que é uma pergunta assim, genérica, mas vamos pensar mais sobre isso, vamos tentar dissecar isso. O cristão ele pode ser gay? Essa é uma pergunta, eu suspeito que ela seria respondida de uma forma diferente há uns 20, 30 anos atrás, pelo contexto em que nós vivemos, né? E eu digo isso não no sentido de que os absolutos da Escritura se alteraram, né? Absolutamente não é esse o ponto, né? Mas a forma como nós abordamos a questão, ela merece uma atenção diferente do que há 20, 30 anos atrás, em função do resquício de uma revolução sexual que a gente vive, muito relacionado a essa identidade sexual, né? A identidade sexual deixou de ser algo dado por Deus e passou a ser algo optado ou decidido em função de desejos. Então as pessoas são o que elas desejam e não levando em consideração que a Bíblia nos informa muitas coisas sobre desejos, inclusive que eles são desgovernados e eles não estão imunes à nossa depravação, ao pecado, né? E uma outra questão importante para definirmos o contexto dessa pergunta é que pessoas sofrem debaixo de atração por pessoas do mesmo sexo. Isso é real, é muito mais comum do que nós imaginamos e está afetando a igreja. Eu acho que é um assunto que tende a crescer, a igreja precisa prestar atenção e é nesse contexto então que nós nos aproximamos para responder uma pergunta: o cristão pode ser gay, né? Então eu vou definir, tentar pelo menos lançar algumas coisas para a gente pensar o assunto. Primeiro, o que a Bíblia diz sobre um cristão. Biblicamente, o que é um cristão? Cristão não é aquele que simplesmente professa algo com a sua boca, mas a palavra de Deus fala de uma vida que segue uma profissão verbal, né? 1 João talvez seja uma epístola clássica, né, para vermos e entendermos o que de fato é alguém com comunhão com Deus. Alguém com comunhão com Deus, entre outras coisas, anda como Cristo andou, né? Entre outras coisas, aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, na prática do pecado. É estranho pensarmos o cristão como alguém que vive um estilo de vida pecaminoso, sem um quebrantamento, sem um desejo por mudança, né? Então existe um cristão gay, né? Se gay é alguém no estilo de vida homossexual e ok com isso, e cristão é aquele que anda como Cristo andou e é nascido de novo e não vive na prática do pecado, não existe um cristão gay, assim como não existe um cristão fofoqueiro, assim como não existe um cristão avarento, né? Porque alguém que luta contra, alguém tomado pela avareza e conhecido pela avareza não herdará o reino de Deus, assim como o maldizente, assim como o sodomita efeminado, né? Por outro lado, a Bíblia fala de um cristão que anda como Cristo andou e que luta contra o pecado e o pecado remanescente, inclusive na vida do cristão. Então, se estamos entendendo o gay como alguém que tem atrações por pessoa do mesmo sexo e existe luta contra isso, sim, é legítimo alguém professar sua fé cristã na luta contra o pecado, e aí existe um processo de arrependimento em que essa pessoa aprende a governar os seus desejos. Isso parece algo estranho, né? Desejo parece algo que acontece com a gente, extremamente passivo, mas nós podemos influenciar desejo de uma forma indireta, ainda que exista muita luta, né? Sim. E nesse processo é que eu acredito que entra um terceiro aspecto da pergunta, né? Que é: a igreja está preparada para lidar com isso, né? E eu temo, mas eu reconheço que eu acredito que não. A igreja, de uma forma geral, não está preparada para lidar com isso, né? Principalmente no nosso contexto brasileiro. Haja vista o número de piadas que existem sobre o assunto, né? Então imagina você que na sua congregação tem alguém lutando por atrações por pessoas do mesmo sexo, e tudo que ela escuta sobre o assunto é pejorativo, é piada, ela nunca vai se abrir com ninguém dentro da igreja. Ela não vai buscar ajuda. Então a igreja precisa se preparar protegendo e criando um ambiente de graça. E o ambiente de graça é onde o evangelho ele é pregado e as suas implicações e aplicações para a vida também. O evangelho transforma, o evangelho veio para pessoas com desejos desgovernados como você e eu e como quem luta com atrações por pessoas do mesmo sexo, né? Então quando esse ambiente de graça ele é estabelecido, pessoas encontram um lugar seguro onde elas vão buscar ajuda para as necessidades que elas têm, que são os resquícios da queda. Alguém com desejo desgovernado por atrações por pessoas do mesmo sexo, seja as causas mais diversas e influências, né, volta a questão sim do pecado e o fato de que nós ainda não somos quem nós deveríamos ser, mas os recursos para a transformação nos foram dados.
O Espírito Santo usa a palavra, usa uma comunidade, então nós precisamos trabalhar com a igreja essa visão bíblica do que é pecado. Nós não vamos zombar daquilo que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu por causa da homossexualidade, da prática homossexual. Isso não tem graça, não deveria ser fruto das nossas brincadeiras, né? E oferecer para essas pessoas uma ajuda concreta e a disposição de lutar com elas, né? E aí a forma como que essa mudança vai se aparecer na prática, ela é diversa, mas as pessoas têm um amparo, né? E isso nos ajuda, inclusive, a responder melhor a essa crescente pressão que existe por parte da sociedade, até mesmo entre evangélicos, de aceitar pessoas como elas são, entre aspas. Nós recebemos pessoas como elas estão para elas nunca mais ficarem como elas são, né? E em Cristo, então, há essa transformação progressiva e com uma sexualidade orientada pelo Evangelho, não simplesmente pelos nossos desejos, né? O assunto é complexo, eu acredito que ainda vamos aprender muito sobre o assunto, mas as respostas já nos foram dadas, né? E nós temos uma história e uma boa tradição, acredito eu, de sexualidade na história da teologia, na história da igreja, que pode nos ajudar a responder perguntas que parecem novas, mas não são tão novas assim. Obrigado, Sacha.